Eu queria falar nesta noite sobre sem perder a alma. Como alcançar pessoas sem abandonar o Evangelho. 1 Coríntios 9, 19 a 23. Sou um homem livre, diz o apóstolo Paulo. Eu não sou escravo de ninguém, mas eu me fiz escravo de todos, a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Quando trabalho entre os judeus, vivo como judeu, a fim de ganhá-los para Cristo. Não estou debaixo da lei de Moisés, mas quando trabalho entre os judeus, vivo como se estivesse debaixo dessa lei para ganhar os judeus para Cristo. Assim também, quando estou entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés, a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Isso não quer dizer que eu não obedeço à lei de Deus, pois estou, de fato, debaixo da lei de Cristo. Quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também a fim de ganhá-los para Cristo. Assim, eu me torno tudo para todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Faço tudo por causa do Evangelho, a fim de tomar parte nas suas bênçãos. O que significa perder a alma? O que eu quero dizer com isso, dando esse título ao sermão? Uma pessoa perde a alma quando perde aquilo que a define, quando a pessoa deixa de reconhecer quem ela é, quando troca o essencial pelo superficial. E igrejas também correm este risco, o risco de perder a alma. Uma igreja pode tentar ser tão moderna que perde o evangelho. Pode tentar ser tão aceita por todos que perde a santidade. Pode tentar parecer tão relevante que perde Cristo do centro. Mas também existe um outro perigo. Uma igreja pode tentar preservar tanto os seus costumes que perde as pessoas. Guarda a tradição, mas perde a missão. Preserva a forma, mas esquece o seu propósito neste mundo. Então a pergunta desta noite é: como alcançar pessoas sem abandonar o Evangelho? Como construir pontes sem perder a alma? Isso é uma pergunta para a igreja, para nós que aqui estamos. Você já teve aquela sensação de não pertencer a um lugar? Talvez você tenha entrado num ambiente onde todos pareciam conhecer as regras, menos você. Todos sabiam como falar, como agir, como se vestir, quando levantar, quando sentar, o que dizer. E você pensou assim: talvez esse lugar não seja para mim. Já aconteceu isso com você? Seja lá qual for o ambiente. E aí vem uma pergunta: será que às vezes a igreja pode produzir essa sensação nas pessoas? É a pessoa entrar na igreja e pensar assim: esse lugar não é para mim. Não porque o evangelho seja difícil, não porque Jesus esteja distante, mas porque nós, sem perceber, criamos barreiras que Jesus nunca criou. Nos anos 90, uma denominação pesquisou uma cidade lá no sul dos Estados Unidos, onde ela queria plantar uma igreja. E fizeram uma pergunta para as pessoas daquela cidade: por que vocês não frequentam a igreja? Por que vocês não frequentam as igrejas que estão aqui nessa cidade? E muitas pessoas responderam algo que é assustador para nós: porque ela não parece relevante para a forma como vivemos. Em outras palavras, para nós, a igreja não é importante, não serve de nada para nós. Ela responde perguntas que ninguém está fazendo. E isso me faz pensar numa pergunta muito desconfortável. Será que às vezes estamos respondendo perguntas que ninguém está fazendo? E aqui a gente precisa ter um cuidado, porque existe perigo dos dois lados. De um lado, uma igreja tão preocupada em agradar a cultura que perde a sua identidade, perde a alma. E eu queria explicar aqui que cultura, segundo a definição, é o conjunto de conhecimentos, crenças, costumes, valores, arte, comportamentos, festas, que são compartilhados e transmitidos entre os membros de uma sociedade. Nós vivemos num país, numa cidade, e temos a nossa cultura, nossos costumes, nosso jeito de falar, as festas que nós frequentamos. Nós gostamos de futebol,
as pessoas pintam as calçadas aí de verde e amarelo, faz parte da nossa cultura. Tipo de música que nós gostamos, nossos valores, nossa comida e assim por diante. Isso é cultura, tá bom, irmãos? Quando eu falo aqui de cultura. Então, esse é um lado. Igrejas que querem agradar a cultura. Do outro lado, uma igreja que está tão preocupada em preservar a sua identidade que perde as pessoas. E eu confesso para os irmãos, nós evangélicos, de certo segmento, perdemos as pessoas, porque simplesmente abandonamos a nossa cultura. Houve um tempo que havia música do mundo. Num país que ama o futebol, muitas igrejas, no passado, hoje acho que não. As pessoas foram excluídas da igreja porque foram assistir um jogo de futebol, foram a um estádio. E se fosse corintiano, então já estava no inferno. É isso. Então, dizendo isso de outra forma, como é que nós podemos construir pontes com as pessoas do mundo, entre aspas, sem perder a alma? E é exatamente isso que Paulo nos ensina nesse texto que nós acabamos de ler. Olha só o que ele disse no versículo 19. Sou um homem livre, não sou escravo de ninguém, mas eu me fiz escravo de todos, a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Essa frase é extraordinária. Paulo era livre, mas ele escolheu servir. Paulo tinha direitos, mas abriu mão dos seus direitos. Paulo não mudou a verdade, mas ele mudou a sua forma de se aproximar das pessoas. E hoje eu quero mostrar 3 verdades desse texto aqui que tem tudo a ver com esse assunto. Primeira verdade: há coisas que nunca podem mudar. Tem coisa que não muda no contexto da igreja. Na igreja, há coisas que podem mudar e há coisas que não podem mudar. A cultura não pode mudar a igreja. A modernidade não pode mudar a igreja. A pressão social não pode mudar a igreja. O tempo não pode mudar a igreja. Primeiro, percebam que Jesus nunca muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, diz a palavra. O mundo muda. As gerações mudam. A tecnologia muda. Mas Jesus permanece. Aliás, Paulo no texto diz assim, eu não sigo Moisés, mas eu sigo Jesus. Interessante. O Jesus que chamou pescadores continua chamando pecadores. O Jesus que restaurou Pedro continua restaurando gente quebrada. O Jesus que salvou ontem continua salvando hoje. A cultura não determina quem Cristo é. Cristo permanece Senhor sobre a cultura. Segundo lugar, a palavra de Deus nunca muda. Diz Isaías 48, a erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Nós não seguimos tendências, nós seguimos as Escrituras. A Bíblia não ficou ultrapassada, a Bíblia continua viva. Ela continua cortando o coração das pessoas, ela continua confrontando o pecado. Ela continua trazendo esperança. A embalagem pode mudar. A mensagem não muda. Escute uma coisa. O problema da igreja nunca é quando ela muda o microfone. Eu sonho com um microfone melhor que esse. Que é caro, né? Microfone bom deve estar custando uns 20 mil reais. Um microfone. Mas eu posso mudar de microfone, que a igreja não muda. Na sua essência, na sua alma. O problema é quando a igreja muda a mensagem. Jesus pregou em cima de um barco, sentado num barco. Nós usamos o som. Paulo escreveu em papiro. Nós usamos o celular. Os meios de transmitir a mensagem mudam. A verdade não muda. A essência não muda. Hoje nós usamos telão. Antes eu levava um monte de calhamaço de papel para o púlpito, meus manuscritos, meus esboços. Hoje eu trago um tablet. Os irmãos percebem? As coisas que mudam e há coisas que não mudam. O evangelho nunca muda. Se alguém, mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. E você que acompanha as mídias,
houve certas pregações por aí, certas práticas que são adotadas por aí. Certamente há de convir que existe um outro evangelho por aí. E não é o evangelho da Bíblia. Eu já disse para alguns pastores, olha, se o que você prega é o evangelho, então eu não estou no evangelho. E esse não é o evangelho que eu conheço. Pecado ainda é pecado. Graça ainda é graça. Arrependimento ainda é arrependimento. Santidade ainda é santidade. Jesus ainda é o caminho, a verdade e a vida. Igreja, se nós perdermos isso, nós perdemos tudo. Podemos ter um prédio que um dia vai ficar mais bonito. Podemos ter boa música, boa estrutura, eventos organizados. Mas se nós perdermos o evangelho, nós perdemos a alma. Esse evangelho que não muda. E agora vem a parte difícil desse sermão. Porque muitos de nós gostamos dessa primeira parte. Eu acredito que o que eu falei aqui até agora, você aprova. Nós gostamos dessa primeira parte. É fácil falar daquilo que não muda. Mas Paulo nos mostra uma segunda verdade. É que há coisas que precisam mudar. Precisam mudar. E essa é uma tensão importante. Há irmãos que erram para um lado e outros que erram pelo outro lado. Uns dizem, nada pode mudar. Eu aprendi assim. O pastor Sinfrônio, que me batizou, me ensinou assim. Alguém aqui foi batizado pelo pastor Sinfrônio? Aí ele aprendeu assim. A igreja em que eu me converti era assim. Fulano ensina assim. Nada pode mudar. Outros dizem, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Mas Paulo nos mostra um caminho melhor. Nem rigidez sem amor, nem adaptação sem limites. Porque há uma rigidez seca. Sabe a igreja, tem muita gente que gosta, aquela igreja tem uma doutrina forte, aquela rigidez assim que escreveu, não leu, é analfabeto. Sabe assim? E há uma adaptação sem limites. Uma coisa que eu acho interessante, alguns pastores que se vestem de pai de santo. Já viram isso? Com roupa de pai de santo, para expulsar demônio. Já viu isso? É um negócio assim, esquisito, pelo menos esquisito. Vamos adaptando. Olha novamente para esse texto que está aí. Sou um homem livre, não sou escravo de ninguém. Mas eu me fiz escravo de todos a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Paulo não está falando em mudar a mensagem. Ele está falando de mudar a aproximação, como nós nos aproximamos das pessoas. Ele não abriu mão da verdade. Ele abriu mão do ego, do eu. Isso muda tudo. Porque há coisas que precisam mudar. As pessoas mudam. Tem uma música que, se eu não me engano, era do Raul Seixas. Eu sou uma metamorfose ambulante. Lembra disso? Estou sempre mudando. Eu já mudei tanto na minha vida. Eu já não sou mais aquele menino de 20 anos, há 10 anos atrás. Tá? Não sou mais aquele menino. A gente muda. Nossos filhos mudam. As dores mudam. As perguntas mudam. Os medos mudam. As linguagens mudam. O coração humano continua necessitando de Deus. Isso não muda. Mas as perguntas nem sempre são as mesmas. Antigamente, muita gente perguntava assim, como eu posso ir para o céu? Vocês já ouviram, já observaram isso? Hoje não se fala mais de céu, nem de inferno. Você vai falar de inferno o seu amigo lá no trabalho, ele vai rir da sua cara. Ninguém dá a menor importância. Ninguém tem medo de ir para o inferno mais. Você conhece alguém que tem medo de ir para o inferno? Fala a verdade. Então, ninguém está perguntando isso. Hoje muitos perguntam, existe esperança para a minha ansiedade? A ansiedade virou uma epidemia, a doença do nosso tempo. As pessoas são ansiosas. Existe cura para a minha solidão? Existe sentido para a minha vida? Essa semana eu estava ouvindo uma entrevista com a Marília Gabriela. Ela já parou de entrevistar, aposentou de vez. E ela conta que quando morreu o José Wilker, que era muito seu amigo, quando ele morreu, ela parou e ficou vendo aquilo. Mas será que isso é tudo? Qual é o sentido de tudo isso? Um homem talentoso, ele morreu e pronto, acabou, ninguém mais lembra dele. Aí ela mudou de vida. Parou de dar entrevistas, etc. As pessoas perguntam isso, qual o sentido? Por que eu existo? As pessoas passam a vida toda esperando vou me aposentar. Quando aposentam, cai em depressão. O que eu vou fazer da vida? E o Evangelho, meus irmãos, continuam sendo respostas para essas perguntas que as pessoas estão fazendo, mas nós não respondemos. Talvez a porta de entrada da conversa tenha mudado, porque a cultura muda, os meios mudam, a forma de ouvir muda, a forma de aprender muda, a forma de se relacionar muda. Lembra
quando você era mais novo, uma conversa longa. Quantas conversas longas a gente tinha? Família, os amigos. Né? E hoje, você manda um áudio para alguém de 4 minutos, aí você fala, escuta, não tem um resumo, não? 4 minutos? Eu, quando recebo esses áudios quilométricos, eu boto naquilo 4 vezes 1, vezes 2... Ah, tá bom, assim tá melhor. Não é assim, gente. As pessoas processam informação diferente. O mundo mudou. E a igreja precisa entender isso. Não para imitar o mundo, mas para compreender o mundo. Existe uma diferença enorme nesse sentido. Escute isso com muita atenção. A igreja não foi chamada para copiar a cultura. A igreja foi chamada para alcançar pessoas dentro da cultura. E na minha juventude toda, eu ouvi assim, o mundo não pode entrar na igreja. Você, cuidado para não se envolver com o mundo. O quê? Você vai naquela festa, não vá para o mundo. O quê? Você vai jogar futebol, não vá para o mundo. Os seus amigos de trabalho te convidavam para alguma coisa, não posso, eu sou crente. É isso. E nós não entramos na cultura. Jesus fez isso. Jesus falava de sementes, de redes, de pesca, de colheita, moedas perdidas, casamentos, agricultura. Por que ele falava isso? Porque ele falava numa linguagem que as pessoas compreendiam. Quando eu estava pensando nisso, eu lembrei de um hino que nós cantamos aqui domingo passado, viu, Alcides? Aquele vaso de alabastro. Não foi esse que a gente cantou? Aí eu fiquei pensando assim, se tem alguém aqui na igreja que não conhece nossa linguagem, na Bíblia, não lê a Bíblia, vaso de alabastro. O que é vaso de alabastro? Vocês percebem? Às vezes a gente usa uma linguagem para as pessoas que elas não compreendem mais, não aceitam mais. Jesus nunca diluiu a verdade, mas sempre tornou a verdade compreensível. Por isso que ele falava em parábolas. E a igreja também precisa mudar em certas coisas. Isso não é questão de fé, não é questão de doutrina, não é questão que envolve a essência do evangelho, mas eu estou falando de linguagem, como nós falamos, os métodos que nós utilizamos. Eu já participei muito de ar livre. Alguém aqui já participou de ar livre na igreja? Sai todos os centenários aqui da igreja. Eu já participei de ar livre, já vi gente jogando bombinha no meio do ar livre. Naquele tempo até que funcionava. Mas hoje, você acha mesmo que esse mundo barulhento que a gente está e que as pessoas confundem a gente com tanta mídia, você acha que aquilo vai chamar alguma atenção? Distribuir folheto para as pessoas? Então a gente está falando de como se aproximar das pessoas, da nossa sensibilidade para com as pessoas. Porque existe uma diferença entre tradição e verdade bíblica. E muitas vezes na igreja, nós ficamos mais com a tradição do que com a verdade bíblica. E olha uma coisa aí, gente. Nem tudo que é antigo é sagrado. Nem tudo que é antigo é sagrado. Eu aprendi assim, eu sempre fui criado assim. Não é por isso que isso é sagrado, hein? Pode ter funcionado em alguma época. E nem tudo que é novo é pecado. Sabe de uma coisa? Eu fui falar o telefone pela primeira vez. Telefone, aquele trambolhão enorme. Fui falar a primeira vez, eu tinha mais de 10 anos. Fui numa padaria, porque ninguém tinha telefone naquele tempo. Eu fui lá para ligar para uns primos meus. Então, com mais de 10 anos, foi a primeira vez que eu usei um telefone. Hoje a criança nasce, está ali no hospital, logo depois do parto, a criança já está com o celular na mão e ligando, oi vó, cheguei! Nós estávamos conversando essa semana aí, né? As crianças antigamente nem abriam o olho. A criança já nasce falando. É uma coisa de louco. Às vezes a gente confunde preferência pessoal com fidelidade bíblica. E não são as mesmas coisas. A pergunta nunca deveria ser assim, isso eu gosto disso. A pergunta deveria ser, isso honra a Cristo? Isto honra a Jesus? Isso preserva o Evangelho? Isso ajuda as pessoas a serem alcançadas? Porque se não aprendemos isso, nós corremos um risco. A igreja pode preservar suas tradições e perder sua missão. Vamos manter assim, como sempre fomos. Não, isso aqui não pode. Isso aqui nós sempre fizemos assim. Tá bom, a gente mantém a nossa tradição. Nossa igreja é firme, sempre foi assim. Mas a gente perde a nossa missão, que é alcançar as pessoas. Sabe, eu estava pensando essa semana, às vezes a gente critica os nossos filhos, nossos netos, estão se afastando da igreja, etc, etc. E a igreja precisa perguntar, por que as pessoas, por que os jovens estão se afastando? O que está de errado em nós? Não atrai jovens. Uma boa pergunta. E é aqui que Paulo nos confronta profundamente. Porque agora ele mostra como alcançar sem se perder. Ele diz assim, procedi para com judeus como judeu,
Quando eu estava no meio dos judeus, eu procedia como judeu. Com os sem lei, ou seja, os não-judeus, como se eu fosse sem lei. Fiz-me fraco com os fracos. Fiz-me tudo para com todos. Esse é um texto impressionante, porque Paulo não está dizendo mudem seus valores. Ele está dizendo aprendam a amar as pessoas de forma inteligente. Porque uma forma muito falha que nós aprendemos de evangelizar é ofendendo as pessoas, é mandando as pessoas para o inferno, é criticando as crenças das pessoas. E aí, como alcançar sem se perder? Esse é o coração do texto. Paulo diz, quando trabalho entre os judeus, vivo como judeu, a fim de ganhá-los para Cristo. Essa é a palavra. O que isso significa? Paulo virou um legalista? Não. Paulo abandonou Cristo? Não. Paulo começou a acreditar que os costumes salvavam? Não. Então o que ele fez? Ele demonstrou sensibilidade missionária. Quando estava com judeus, Paulo respeitava os costumes judaicos que não feriam o evangelho. Ele não fazia disso uma guerra. Ele não transformava preferências secundárias em barreiras espirituais. Porque ele pensava assim, se eu posso remover obstáculos desnecessários para que alguém ouça sobre Jesus, então por que eu não removo? Eu vou remover, mas isso é essencial, é fundamental? Não. Agora veja o próximo grupo. Assim também, quando estou entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés, a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Aqui Paulo está falando dos não-judeus, pessoas de outras religiões, pessoas com outro repertório cultural, pessoas com outra mentalidade. Paulo está dizendo, eu me adapto culturalmente, mas eu não abandono os meus limites espirituais. Olha só uma coisa, gente. Adaptação não é traição. Traição é abandonar a verdade. Adaptação é encontrar caminhos para comunicar a verdade. Há uma enorme diferença. Paulo ajustava o caminho, mas nunca mudava a sua meta. Quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também a fim de ganhá-los para Cristo. Quem são esses fracos? Não são pessoas desprezíveis, mas pessoas que são vulneráveis, pessoas de consciência sensível, gente ferida, gente insegura, gente que precisa de cuidado. E Paulo diz, eu aprendi a caminhar no ritmo delas. Igreja, aqui está uma pergunta muito importante. Nós sabemos ser firmes sem ser duros, sem sermos grosseiros, sem sermos arrogantes. Sabemos defender as nossas convicções sem estragar as pessoas ou esmagá-las. Sabemos ser bíblicos sem sermos arrogantes. Eu nunca me esqueço, eu já contei isso aqui. Uma vez o meu gerente, eu estava sempre jogando uma pitadinha do evangelho para ele, um dia ele perguntou e falou assim, Silvio, ele era meio italianão, Silvio, você acha que eu vou para o inferno? Eu falei, vai. Olha que cretino que eu fui. Isso é resposta que se dê? Não é resposta que se dê. Eu fui arrogante. Quem sou eu para saber quem vai para o céu e quem não vai? Já viu aquela antiga frase? Ouço essa frase há muito tempo, nós vamos ter muitas surpresas lá no céu. É gente que é aquele crentão. Você vai, cadê o fulano? Ah, tá aqui não. Aí você vai falar, bem que eu desconfiava. Às vezes alguém chega perto de Cristo e encontra primeiro a nossa impaciência. A gente não tem paciência com as pessoas. Sabe, muitas vezes o evangelismo é como uma semeadura. Sabe, você vai preparando a terra, depois você joga a semente, aí você rega a semente, e a semente um dia brota. Há uma frase muito dura, mas que é verdadeira. Sempre que tratamos alguém com ar de superioridade, perdemos a oportunidade de alcançá-las. Jesus nunca fez isso. Jesus confrontava os pecados, mas ele acolhia as pessoas. Jesus dizia, vai e não peques mais. Mas antes disso ele dizia, nem eu te condeno. Verdade e graça. A gente precisa aprender, ao nos relacionarmos com as pessoas para alcançá-las por evangelho, nós precisamos disso, graça e verdade, convicção e amor, firmeza e proximidade. E é esse o equilíbrio que Paulo está ensinando. E olha só para a frase mais famosa desse texto. Assim eu me torno tudo para com todos, a fim de poder, de qualquer maneira, salvar alguns. E de qualquer jeito, eu vou fazer o possível para alcançar o máximo possível de gente. Essa frase perigosa pode ser mal interpretada. Paulo não está dizendo aqui, ele não está dizendo os fins justificam os meios. Não. Paulo nunca
faria isso. Porque lembra que Paulo, certa vez, deu uma bronca no Pedro, porque ele agia por conveniência. Mas isso é um detalhe. Então, o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, em assuntos essenciais, eu não me flexiono. Em assuntos que são fundamentais, eu não mudo. Eu luto por aquilo que é fundamental. Nos assuntos essenciais, eu permaneço firme. E essa é a maturidade cristã, irmãos. A gente já perdeu tanta gente por causa de coisas secundárias. Corte de cabelo, se usa brinco, se não usa brinco. Tipo de maquiagem, roupa. Se joga futebol, não joga futebol. Porque vai ao cinema. Por causa de com quem começou a namorar. Tipo de música. E você poderia citar aqui algumas dezenas de assuntos não essenciais que nós nos agarramos àquilo e ferimos as pessoas. Aquilo é evangelho. Roupa é evangelho. Comida é evangelho. E essa é a maturidade cristã. Não é dureza desnecessária, nem concessões pecaminosas. Não. Liberou geral, gente. Liberou geral. Não é isso. E eu quero aplicar isso de uma forma muito prática para terminar. Porque é muito fácil para a gente concordar com Paulo na teoria. Mas vamos ver na prática. É difícil a prática. Então, nós precisamos de pontes. Criar pontes com a cultura. Não concessões, né? Não é criar concessões. Não é afrouxar a igreja. Não é isso, não. E aí eu quero expor a razão porque eu estou pregando sobre isso. Com amor e com respeito. Eu sei que existem opiniões sinceras e preocupações legítimas. Na nossa igreja, nós estamos preparando para o mês de junho um arraiá, uma festa caipira. E eu sei que alguns irmãos, porque eu tenho experiência nisso, não aqui, até agora não, mas eu vou começar a ter, né? Eu sei que alguns irmãos podem se sentir desconfortáveis. Talvez alguém pense assim, pastor, será que isso é certo? Nós não estamos cedendo para o mundo. A igreja está perdendo sua identidade. Nós nunca fizemos isso. E antes de qualquer coisa, eu preciso dizer algo com muita sinceridade. Eu entendo a preocupação de alguns. De verdade. Porque muitas vezes essa preocupação nasce de algo bonito. Zelo pela santidade, amor pela igreja, desejo de proteger o evangelho. E isso merece respeito. Muito respeito. Então eu nunca zombaria desse zelo. Nunca. Mas também nós precisamos fazer uma pergunta bíblica. O que exatamente não pode mudar? Porque, meus irmãos, se estivéssemos misturando superstição religiosa, idolatria, culto a santos, sincretismo religioso, eu seria o primeiro a dizer, não podemos. Mas a gente tem que discernir aquilo que é importante. Nem tudo que teve origem histórica permanece com o mesmo significado cultural. Mês de junho, no Brasil, e nós vamos começar a ver isso logo, vai ser uma mistura de Copa do Mundo com isso, nós temos as festas juninas. E para muitas pessoas, eu diria para a imensa maioria das pessoas, isso tem um significado cultural. As festas juninas se tornaram espaços de convivência. Festa. Pessoas terem uma festa, comerem bem, se distraírem com aquilo que faz parte da nossa cultura. É um momento de relacionamento, de acolhimento, de proximidade. Então hoje, festa junina não é uma festa religiosa. Não tem nada a ver com santo. Eu vou lá em homenagem ao meu São João. Besteira. Eu já trabalhei muito com pedreiros. E aqueles que são nordestinos, nessa época do ano, você não acha pedreiro. Vai tudo para o Nordeste. Mas não vão lá para manejar o São Pedro. Eles vão lá para a festança que é boa. Quer ver um exemplo muito claro para nós? Natal. Alguém pode dizer que hoje em dia Natal é uma festa religiosa? As pessoas vão glorificar ao Cristo bem? Nada. Aliás, Jesus nem faz parte mais do Natal. Hoje quem faz parte do Natal é o Papai Noel. Vocês não sabem disso. Então, você vai dizer que Natal é festa religiosa? Não. Festa junina não é mais festa religiosa. Não é. Agora, é um momento em que tudo favorece. Você não vê festa junina em dezembro. Hoje as comidas, os mercados, você vai nos mercados, todos os mercados estão enfeitados e tem coisa para vender e tudo desse tipo. Então, irmãos, entenda uma coisa. O problema não é camisa xadrez. O problema é perder o evangelho. O problema não é comer milho. O problema é perder a santidade. O problema não é criar um ambiente de festa e acolhedor. O problema seria transformar a igreja em entretenimento sem Cristo. É um lugar só para entretenimento. Mas Cristo não está ali. Esse é o problema. E essa é a diferença. A pergunta não é, isso parece muito cultural. A pergunta deve ser, isso honra Cristo? Isso preserva a verdade? Ajuda as pessoas a serem alcançadas? Talvez, uma família entre para essa festa que você vai convidar
E por causa de um ambiente acolhedor. Aí ela escuta o evangelho, conversando com alguém, escuta, essa aqui é uma igreja, como é que vocês fazem aqui? Aí você vai testemunhar. Talvez alguém veja outro e vai perceber que aqui não é um ambiente de insegurança, não vai rolar maconha, ninguém vai ficar bêbado, as pessoas são cordiais, e as pessoas vão falar assim, poxa, que lugar bom, hein? Eu contei isso ontem. Eu convidei uns parentes da minha esposa num dos arraiais lá da Vila Alpina. E ele nunca tinha ido à igreja. E ele foi naquela festinha. E aí, quando terminou, ele falou que Silvio, que festinha gostosa. Gostei. Pode me chamar outras vezes. Sabe, a gente quebrou uma barreira. O quê? Eu numa igreja? Eu não, vou arrancar minha grana lá. O pastor vai ficar aí berrando feito louco. O pessoal vai ficar, todo aquele pessoalzinho. Nada disso. Talvez uma criança venha e seus pais entrem na igreja pela primeira vez. Talvez alguém que nunca pisaria num culto se aproxime e descubra que aqui existem pessoas que amam a Jesus de verdade e que são pessoas normais. Nós não estamos falando de agradar pessoas, estamos falando de construir pontes. Pontes, e não cercas, sem perder a alma. E eu quero terminar voltando para o começo. A grande pergunta desta noite é: como alcançar pessoas sem abandonar o Evangelho? E Paulo responde: tudo faço por causa do Evangelho. Note bem, Paulo não está dizendo aqui, tudo faço para agradar as pessoas. Ele dizia, tudo faço por causa do Evangelho. Essa é toda a diferença. Porque existe um jeito errado de mudar. É quando nós mudamos para parecer modernos, para agradar plateias, para sermos aceitos. Mas existe um jeito bíblico de mudar. É quando a gente faz ajustes para que mais pessoas encontrem Jesus. Nós não estamos aqui para preservar um museu. Nós estamos aqui para participar de uma missão. E missão existe amor. Missão exige sensibilidade. Missão exige coragem. Às vezes coragem para permanecer firmes e às vezes coragem para abrir mão do nosso conforto. Porque essa festa vai dar muito trabalho. Muita gente vai trabalhar. Nem toda rejeição ao evangelho é culpa da igreja, sabe? Às vezes o coração humano resiste, às vezes as pessoas não querem arrependimento, às vezes rejeitam a verdade. Jesus foi rejeitado. Os profetas foram rejeitados, os apóstolos foram rejeitados. Mas há algo que nós não podemos permitir, que alguém rejeite a Jesus por barreiras que nós criamos. Não está na Bíblia. Jesus nunca disse aquilo. Jesus nunca fez aquilo e nós criamos. Porque uma coisa é tropeçar na cruz, outra coisa é tropeçar nas nossas preferências. Ai, eu não gosto. Ai, eu não gosto. Talvez alguém diga, pastor, então vale tudo. Não. 1000 vezes não. Há coisas que jamais nós negociaremos como igreja. O evangelho não muda. Cristo crucificado continua sendo o centro. A santidade não muda. Pecado continua sendo pecado. A verdade não muda. Nós não adaptamos doutrina para parecer aceitável. Mas em tudo aquilo que não fere a verdade, nós aprendemos com Paulo. Nós ouvimos, nós acolhemos, nós nos aproximamos, nós construímos pontes. Pense comigo. Se Paulo, um judeu culto, religioso, respeitado, pôde abrir mão das suas preferências pessoais para alcançar as pessoas, quem somos nós para transformar gostos pessoais em muros? Talvez você diga assim, mas eu não gosto. Tudo bem. Nem tudo precisa ser da sua preferência, mas talvez possa ser uma ponte para alguém. E sabe o que a maturidade cristã nos ensina? Que nem sempre nós perguntamos o que é que eu prefiro, do que é que eu gosto. Às vezes nós perguntamos o que pode ajudar alguém a chegar mais perto de Jesus. E eu quero falar especialmente aos irmãos mais zelosos. Eu faço isso com muito carinho. Seu zelo é precioso. Uma igreja sem zelo perde a referência e a reverência. Uma igreja sem reverência perde o temor. E eu agradeço a Deus por irmãos que amam a santidade. Mas eu peço apenas isso. Não confunda cerca com fundamento. Uma coisa é o alicerce, outra coisa é a cerca. Não vamos afastar as pessoas por causa das cercas que a gente coloca. O fundamento é Cristo. O fundamento é a palavra. O fundamento é o evangelho. Algumas cercas são culturais. E às vezes essas cercas precisam ser revistas para que mais gente encontre o fundamento. Uma imagem. Imagine um pai tentando resgatar um filho preso do outro lado do rio. O pai olha e diz,
Eu não atravesso essas pontes novas. Essa ponte é muito nova, eu não atravesso. Eu gosto mais das pontes do meu tempo. Será que um pai faria isso? Se é uma ponte segura, ele atravessa. Porque do outro lado está alguém que ele ama. Há pessoas do outro lado, meus irmãos. Pessoas feridas, casamentos quebrados, jovens confusos, crianças crescendo sem esperança, pessoas cansadas, pessoas machucadas, pessoas longe de Deus. E talvez algumas delas só deem o primeiro passo porque encontraram um ambiente acolhedor. Uma conversa, um sorriso, uma refeição, um momento de comunhão. Então descubram, aqui não é apenas uma festa, aqui não é apenas um evento, aqui está Jesus. Paulo disse, fiz-me servo de todos, e depois fiz-me tudo para com todos. Por quê? Para salvar alguns. É isso aí. E a Igreja Batista em Vila Primavera nunca perca a alma e nunca construa cercas, afastando as pessoas.